batismo de Jesus. Muitos conhecem, mas poucos sabem o principal. Por que Jesus, sendo Deus, precisou ser batizado, sendo que o batismo é para o arrependimento de pecados? Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Eu sou a Laura, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui você ouve leituras e reflexões sobre histórias da Bíblia, que com certeza vai te ajudar muito na sua caminhada como cristão. E também para você que ainda não é cristão, porque o Evangelho é para todos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Vou deixar a referência aqui para você do ladinho, para você acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos ler juntos. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe que seja assim por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrada. Gente, um aviso rápido. Você deve ter percebido que a sequência do nosso canal deu uma mudada. Mas o motivo é bem simples, tá bom? É porque como eu comecei a postar histórias da vida apenas no Instagram, eu acabei parando de postar no Instagram e postando só no YouTube. Então, eu tô postando só as histórias que estavam no Instagram e não estavam no YouTube. Tô postando agora no YouTube, tá bom? Só isso mesmo. Antes da gente entender sobre o batismo de Jesus, nós precisamos entender primeiro sobre quem batizou Jesus, ou seja, João. É preciso entender alguns pontos importantes sobre ele. A gente já falou um pouco dele no vídeo passado, no início do capítulo 3, e nós vamos aprofundar mais sobre ele em Lucas. Mas o que a gente precisa entender agora nesse momento é que o povo de Israel já esperava o profeta, que era João, que iria preparar o caminho para o Messias, que era Jesus, por causa da profecia de Isaías 40, versículo 3, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João era o profeta escolhido por Deus, ele tinha essa missão. Deus levantou ele para preparar o caminho para o Senhor. Então, o ministério de João era o cumprimento dessa profecia. E você, por acaso, sabe para que serve o batismo de João? Eu já falei no início do vídeo que é para arrependimento de pecados. E só reforçando que arrependimento é mudança de atitude. Eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Então, concluímos o primeiro ponto, que João batizava para o arrependimento dos pecados. E um detalhe, João não conhecia Jesus. A gente vê isso em João, capítulo 3, versículo 34. Vou ler aqui para vocês. Eu não conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem deves descer e permanecer no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele não conhecia Jesus, mas assim que ele viu o Espírito Santo descer, como nós vemos aqui, e pousar sobre Jesus, João testificou: ele é o Filho de Deus. E o último ponto é que João estava preparando o povo para a vinda de Jesus. Mas agora chegamos na parte mais esperada do vídeo: o batismo de Jesus. E agora vocês vão entender por que eu falei sobre João primeiro para depois falar sobre Jesus. Até agora nós entendemos que João era o profeta levantado por Deus, o batismo dele é para arrependimento dos pecados, e agora nós vamos entender por que Jesus foi batizado sendo que não tinha pecado nenhum. Eu fiz um estudo na minha Bíblia King James, que é inclusive a tradução que eu vou começar a ler a partir desse vídeo, e vamos concordar que para Jesus ser reconhecido pelo povo como alguém importante, no caso o mais importante de todos, ele precisava de uma confirmação. E o que era? O batismo. Mas lá ele não entendi, Jesus não tinha pecado. Sim, ele não tinha. Porém, como eu já falei várias vezes aqui no canal,
Jesus, ele teve que se desfazer de toda a sua glória. E quando ele fez isso, ele se transformou em um homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele ficou Deus e homem ao mesmo tempo. E com isso, ele precisava se identificar com as pessoas normais, os homens normais, que eram pecadores. E outro motivo que ele também precisou se batizar foi porque ele precisava anunciar e confirmar o seu ministério perante o povo. Esse foi um dos principais motivos. Mas um motivo muito importante também pelo qual Jesus se batizou, ele queria confirmar a autoridade de João. Essa autoridade como profeta enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. E isso se concretizou totalmente quando lemos do versículo 16 ao 17. Os céus se abrem e o Espírito Santo, que no caso aqui é o Espírito Santo, mas aplicado pelo Deus, desce em forma de pomba e pousa sobre Jesus. E foi com isso que todo o povo testemunhou que que João era o profeta enviado por Deus e Jesus era o Messias. E se vocês gostarem e não quiserem entender mais nada que eu posto por aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nada que eu posto por aqui, tá bom? E também deixe o seu like para me ajudar na divulgação e para que mais pessoas sejam abençoadas com as reflexões que eu posto por aqui. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!